Boa noite. Estão me ouvindo bem? Oi, que saudade. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá dando pra me ouvir? Ok. Deixa eu ver se... Boa noite, boa noite. Lolita tá fazendo uma participação especial aqui hoje. Não, oi, filha. Oi. Bom, vamos começar? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante no autismo, que são as crises que acontecem com bastante facilidade, né? Muita gente tem dificuldade de compreender o que são essas crises, como que elas surgem, o que fazer quando elas surgem, como ajudar alguém querido quando está em crise. E aí eu vou tentar trazer aqui algumas informações
Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir colocando no chat, eu vou tentando acompanhar. Tem também uma bolinha com um ponto de interrogação ali, que é específico para perguntas, que também facilita muito se deixar ali as perguntas. E eu vou tentando auxiliar nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Bom, não sei se todo mundo aqui me conhece, mas chegou até aqui de alguma forma. Então, eu sou psicóloga, atuo com autismo há mais ou menos uns 10 anos. Já atuei com autistas dentro de hospital psiquiátrico. E hoje eu atendo autistas adultos online. E tem muitas questões que os autistas trazem, né, principalmente no grupo de apoio, que são sobre as crises. Desculpa o cachorro, mas eu não tenho controle. Ele de vez em quando dá umas enlouquecidas. Aqui é gato, cachorro, periquito, então tem um monte de bicho. Mas vamos lá. Eu vou primeiro então explicar um pouquinho o que é o meltdown e o shutdown. E depois eu vou seguindo a apresentação, ok? Bom, o meltdown, tá? Ele é um colapso, né? Ele é uma reação intensa e desregulada que acontece nos autistas, que são uma resposta a uma sobrecarga sensorial e emocional. Então, pode acontecer também por causa de frustrações, mudanças inesperadas. O que acontece? Durante um meltdown, a pessoa ela pode apresentar comportamentos de agitação, choro intenso, grito, autoagressão e até mesmo heteroagressão, dificuldade de se comunicar e até mesmo comportamentos destrutivos. Então, é uma explosão, tá? O meltdown, você percebe a pessoa em crise. Vai ficar mais claro porque eu vou falar sobre o shutdown, né? O shutdown, ao contrário de você ter a externalização das emoções, do descontrole, você tem um desligamento, tá? Então o autista ele também passa pelo mesmo processo de muita estimulação sensorial ou muita interação social, e ele entra num processo de desligamento. Isso, nenhuma das crises a pessoa consegue controlar, ok? Então, assim, não são birras nem nada do tipo, não é pra chamar atenção, é real, assim, é algo que o seu corpo acaba tendo. E isso prejudica muito o autista e as pessoas ao redor, né? Porque muitas vezes você não sabe nem o que fazer, tá? Então, no shutdown, que é esse desligamento, a pessoa ela pode parecer desligada, ela pode ter uma dificuldade de falar, de se comunicar, ela pode parecer perdida em pensamentos, ela evita contato visual, ela se isola e ela tem dificuldade em realizar tarefas cotidianas, tá? Então, por exemplo, tomar um banho, escovar uns dentes, ela realmente entra assim, a percepção de quem tá de fora é como se a pessoa estivesse num estado deprimido absurdo, né? Só que diferente da depressão, o shutdown ele não costuma demorar, né? Que nem na depressão a gente tem ali no critério diagnóstico que precisa ter há mais de 2 semanas. No shutdown ele não costuma demorar tudo isso, nem o meltdown, tá? Diferente do burnout, por exemplo, que a gente vai trazer que eu vou trazer numa próxima live, que é contínuo, né? Que é um espaço de tempo muito maior. Então, o meltdown e o shutdown ele ocorre em espaço de horas até dias, né? Mas ele não costuma se estender tanto. Então, a gente tem dois tipos de crises que são comuns no autismo. E agora eu vou falar alguns sinais, ok? Do meltdown,
tem a agitação, irritabilidade, dificuldade de seguir instruções, expressão de emoções intensas, hipersensibilidade a estímulos sensoriais, aumento da frequência cardíaca e respiração acelerada, ok? No shutdown, eu posso ter isolamento social, expressão facial neutra, diminuição da fala ou até mutismo, a pessoa entra em mutismo seletivo, movimentos lentos, é uma pessoa que está lentificada, dificuldade em responder perguntas simples e parecer desligado do ambiente. Agora eu vou falar sobre alguns gatilhos que podem desencadear tanto o meltdown quanto o shutdown. Então, a gente pode ter uma sobrecarga sensorial, excesso de ruídos, luzes brilhantes, texturas desconfortáveis, calor intenso, frio muito intenso, estímulos visuais intensos. Então, por exemplo, aquelas luzes piscantes, muita informação visual, assim, tipo, todo tipo, excesso de informações sensoriais podem desencadear tanto o meltdown quanto o shutdown. Mudanças de rotina. Bom, quem assistiu às outras lives sabe que mudanças de rotina é uma coisa que é bastante complicada no autismo, né? A mudança de rotina, ela pode desencadear uma crise. Então, alterações inesperadas na agenda, quebra de padrões, falta de previsibilidade. Eu já falei isso em outras lives, a previsibilidade para o autista é importantíssima. E uma coisa que eu percebo muito que os pacientes me trazem é que, assim, se eu tenho planejado o meu dia, só que uma coisa é desmarcada, ok, me incomoda, mas eu consigo lidar. Agora, se eu estou com o meu dia planejado e alguma coisa aparece de repente, isso é muito pior do que quando é uma coisa desmarcada, né? Então, essa alteração, ela normalmente leva à crise quando é uma alteração a mais, ok? Outro gatilho, estresse emocional. Você está passando por situações conflituosas no trabalho, na família, frustrações, ansiedade intensa, pressão social ou então eventos traumáticos, tá? Então é muito comum quando a gente passa por um evento traumático, por exemplo, eu tenho uma paciente que foi assaltada e entrou numa crise assim absurda, né? Então assim, para quem é neurotípico e passa por isso, já é traumático, já é muito difícil. Mas para um autista, é como se todas as sensações, tudo que acontece fosse muito maior. As pessoas, os autistas, eles sentem muito mais, tá? Então, a gente tem esses gatilhos e também tem a sensibilidade alimentar, né? E eu não tô falando de seletividade alimentar, eu tô falando de sensibilidade alimentar. Então, alguns alimentos podem desencadear reações adversas, contribuindo para as crises, tá? Então, tem algumas pessoas que são mais sensíveis, né, a alguns alimentos, e esses alimentos acabam causando uma crise, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, ok? Agora eu vou falar sobre estratégias de apoio durante uma crise. E depois eu vou falar sobre dicas de autorregulação. Até aqui, alguma pergunta sobre a definição das crises? Tem alguma questão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, não? Vamos lá. Bom, então, durante um meltdown, que é aquele colapso, que é aquela explosão, a gente deve
para auxiliar o autista, criar um ambiente seguro e acolhedor, a gente deve reduzir os estímulos sensoriais, diminuir as luzes, os barulhos, fornecer uma área tranquila para que a pessoa possa se recuperar. E muitas vezes essa pessoa está num descontrole comportamental, então ela pode estar agressiva, ela pode estar se machucando. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que liberar uma área ou então conduzir essa pessoa com cuidado, com respeito, conversando, se comunicando de forma muito objetiva, sem tentar perguntar para ela o que aconteceu, o que está acontecendo, o que ela quer. A gente tem que ser muito objetivo. Nesse momento, a gente tem que falar o mínimo possível. Tipo, você quer um abraço? Vamos ali. Né? Assim, dar instruções muito simples, ok? Porque a pessoa tá num colapso nervoso. Ela não vai te ouvir, ela não vai saber te responder, ela não vai conseguir nem respirar, ok? Então, você conduz ela para um quarto, tenta ajudar ela a deitar, apagar as luzes, pergunta para ela, quer que eu faça companhia? Quer que eu fique aqui? Quer ficar sozinha? Então, isso é muito importante, ok? Tem pessoas que vão precisar ficar sozinhas para se autorregular e tem pessoas que vão precisar de companhia para se autorregular, ok? Então, isso é muito importante, a gente saber que cada um vai necessitar de uma coisa. Então, a gente precisa se comunicar, só que nesse momento de crise, de forma muito objetiva, muito clara e com frases muito simples, ok? A gente deve oferecer o apoio emocional, né? Então, demonstrar empatia, validar as emoções da pessoa, manter a calma e evitar confrontos. Então, esse negócio de você perguntar para a pessoa, mas o que aconteceu? Mas por que você tá assim? Mas não é para tanto, tipo, não é a hora para isso. Né? Depois que ela sair da crise, você conversa com ela, tenta entender o que aconteceu. Na hora da crise, você não vai conversar, você vai auxiliar ela, você vai tentar ajudar ela a sair daquele ambiente que causou a crise ou daquela situação que causou a crise, levar ela para um ambiente mais tranquilo para que ela se autorregule, tá bom? Muitas vezes, na hora da crise, o autista ele não vai conseguir se comunicar verbalmente. Então, a gente vai usar comunicação visual, a gente vai usar cartões, a gente vai usar instruções claras, a gente vai tentar auxiliar a pessoa de maneira, às vezes com uma tentativa de prancha de comunicação, por exemplo. Hoje em dia a gente tem aplicativos no celular que a gente pode utilizar, né? Tentar ser muito, assim, muito simples com as palavras, tá? Nessa hora da crise. Então, no Meltdown a gente tem isso. Então, a gente cria um ambiente seguro e acolhedor, a gente oferece apoio emocional e a gente utiliza a técnica de comunicação visual e comunicação simples, beleza? No shutdown, então a gente vai respeitar o espaço da pessoa, porque lembra, provavelmente a pessoa vai se isolar. Não é o momento de você tentar acolher a pessoa do tipo abraçar, tentar conversar, ela vai precisar desse isolamento, provavelmente. Então, a gente vai permitir que ela se afaste e se recupere num ambiente tranquilo e calmo, tá? Então, a gente vai oferecer um apoio não intrusivo, né? Então, a gente vai estar presente, dando suporte, mas de uma forma tranquila e disponível. Tipo, estou aqui, caso você precise, você me avise. Sem pressionar a pessoa para falar ou interagir com você. E a gente vai disponibilizar objetos reconfortantes. Que é isso? Por exemplo, eu tenho alguns extintores, tá? Então, esse daqui é bem gostosinho de mexer. Tem outros tipos. Tem esse daqui que é uma pulseirinha, né? Que você fica puxando os pelinhos. Então, ou pode ser uma coberta, né? Uma coberta com pressão.
uma almofada, um travesseiro, alguma coisa fofinha, alguma coisa que ela possa se sentir reconfortada, ok? Ou um gato, tipo, pegar o gato e esmagar o gato. É o que eu faço, tá? Ela não gosta muito não, mas na hora que a gente precisa, eles funcionam. Bom, agora dicas de autorregulação. Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos lá. Como que a gente vai, então, fazer para se autogerenciar, né, e prevenir crises, ok? Então, a gente tem que conhecer e reconhecer seus próprios sinais de estresse. Identificar os sinais físicos e emocionais que indicam uma sobrecarga e agir para evitar a crise, tá? Então, se eu percebo que eu tô ficando, por exemplo, eu tenho asma, se eu percebo que eu tô ficando com mais falta de ar, que eu tô ficando com taquicardia, com muita sudorese, eu vou prestar atenção no que está acontecendo e perceber se eu estou chegando no meu limite. O ideal é que a gente perceba antes. É o ideal, não é o real, tá? Então, a gente também tem técnicas muito boas de relaxamento, de respiração, yoga, meditação, exercícios de respiração profunda, atividades que promovem o relaxamento no dia a dia, né? Então eu gosto de mexer com pintura. Então eu vou encaixar no meu dia, né? Uma coisa que eu deixo muito claro assim para os meus pacientes, eu falo, a gente não pode deixar transbordar, né? Então assim, por exemplo, eu tenho o meu copo que é o meu limite, né? Aqui é o meu limite. O que acontece no meu dia a dia? Eu vou enchendo o meu copo de estresse. Se eu não tenho nenhum furo no copo, ele vai transbordar. Agora, eu tenho um furinho aqui. Então, ele vai escoar um pouquinho. Só que se eu só tiver um furinho, dependendo da quantidade de estresse que entra no meu dia, não vai ser suficiente. Então, eu tenho que ter um momento de relaxamento, um momento de meditação, um momento de atividade física, um momento de conexão com a natureza, um momento de conexão espiritual. Então, assim, eu tenho que ter vários furinhos no meu copo para que, no decorrer do tempo que vai entrando de estresse, também vai podendo escoar e não vai transbordar, tá? Então, isso é importante a gente ter. Então, no meu dia, eu tento manter espaços entre os atendimentos, por exemplo, para que eu possa deitar na minha rede com a minha gata, ler um livro, ouvir um podcast, ouvir uma música, mexer com planta, fazer uma pintura, fazer um desenho, alguma coisa do tipo, para que eu possa me autorregular e não explodir de repente, ok? Utilizar ferramentas de comunicação. Então, eu ter acesso a uma comunicação alternativa. Por exemplo, um bloco de notas, um bloquinho no celular para me comunicar, para que eu possa expressar as necessidades durante um momento de dificuldade verbal, tá? Eu também acho isso muito legal, porque a escrita ela é terapêutica. Então, por exemplo, eu durante o meu dia, eu parar e escrever um pouco sobre o que está acontecendo no meu dia, como eu estou me sentindo, o que está rolando, insights. Então, assim, a escrita, ela faz com que você consiga colocar em ordem coisas que no pensamento ficam desorganizados, tá? Então, assim, manter um diário, isso é bem bacana, ajuda muito, ok? E, assim, é importante a gente lembrar que cada autista é único. Ele vai ter uma necessidade única, ele vai ter gatilhos únicos, ele vai ter limites únicos. Então, ele vai ter necessidades individuais, né? E as estratégias de apoio e de autorregulação também vão ser individuais.
Então, é importante a gente ter um acompanhamento psicológico, onde a gente vai ter uma avaliação com o profissional e, lembrando, né, não é qualquer profissional que atende autistas adultos, né? A gente tem poucos profissionais ainda. Então, assim, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Que a gente tenha esse olhar. Hoje a gente tem o dado de que são a cada 36 pessoas uma é autista. Só que esse dado, tipo, ele também não é o dado correto, né? Porque a gente não tem, assim, uma boa verificação, né, da população. E no Brasil a gente nem tem esse dado é dos Estados Unidos. Então, você com certeza conhece algum autista, né? E a gente precisa entender como lidar, porque mesmo que eu não seja autista, eu posso ter um autista trabalhando comigo e que entra numa crise e que, se eu souber como auxiliá-lo, eu posso realmente ajudar uma pessoa, entende? Então, assim, realmente respeitar cada um, né? E ter esse olhar mesmo assim inclusivo e acolhedor, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma experiência própria de meltdown ou shutdown? Fica aberto. Hoje vocês estão muito quietinhos. Entrou, Val. Olá! Olá, Como você está? estou bem. Só vou pedir desculpas pelo barulho, né? Não estou num ambiente muito silencioso, mas eu queria muito assistir essa live e quem Você quer sabe se participar, né? apresentar? Ai, não, eu prefiro ser apresentada. Ah, meu Deus, que difícil isso, Val. Bom, vamos lá. A Val tá comigo, a Val é minha paciente. Ela ela tá comigo já há um ano, Acho que vai completar um ano em julho. vai completar um ano em julho. A Val é uma pessoa extremamente dedicada, que eu morro de orgulho dela. Ela hoje está cursando o primeiro semestre de medicina, vai ser a nossa futura psiquiatra, provavelmente, né? Sei como que vão acontecer as coisas, mas ela... Bom, e ela está passando por algumas questões importantes na faculdade, né? Que eu acho que tem a ver com o tema. E aí eu convidei ela e convidei outros pacientes também, deixei em aberto, caso quisessem comentar um pouco, trazer sua experiência. E aí a Val topou. Vamos lá, Val, conta um pouquinho então da sua, das suas questões com as crises e como que você lida, como que é para você. Bom, antes eu não sabia identificar que era uma crise, né? Então a terapia ajudou muito nisso, não só a terapia em si, mas aí sempre tá explicando conceitos, teorias pra gente.
E eu achava que eu sentia as coisas de maneira muito mais intensa do que as outras pessoas, até, nossa, eu sou fresca para isso, para aquilo. E por a gente ter uma certa consciência social, né? A gente tem que se comportar, mas na verdade o que dá vontade é de fazer igual aquelas crianças birrentas e se jogar no chão e se bater e gritar, dá muita vontade de fazer isso. E aí a gente entende, né, os níveis maiores, que eles já não têm essa consciência, que né, eles não sabem que é um comportamento socialmente errado e por isso não pode fazer isso, mas dá muita vontade de fazer isso. Nossa. E assim, a mudança de ambiente é muito ruim para nós autistas, então agora eu mudei de ambiente em todos os sentidos, localização, curso, rotina, faculdade, trabalho, todos os sentidos. Então, eu estou tendo muitas crises ultimamente, e crises que eu não sei lidar, e que as pessoas também ao redor não sabem como podem ajudar, tanto porque não existe esse conhecimento, quanto porque eu mesma também não falo, né? A Thaís sempre fala que você tem que aprender a pedir ajuda, dizer que é um autista, dizer que precisa de um suporte individualizado, principalmente nós que somos nível 1, o tal do leve, né? Então a gente sente menos, a gente precisa de menos suporte, mas querendo ou não, a gente precisa de suporte. E é muito importante ter esse suporte. Então, esse ano está me ensinando a identificar melhor minhas crises, identificar como melhorar e aceitar mais o suporte das pessoas. Porque, sim, né? Como eu disse, a gente é nível 1 de suporte, então a gente precisa de suporte, embora isso não entre na minha cabeça. Então é difícil para mim. Às vezes eu sei que eu tô em crise, mas eu finjo que não tô, e aí eu me escondo, eu me isolo. E aí depende muito, assim. Quando eu tô numa crise, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar no meu canto, eu não sou muito de falar. E assim, geralmente as pessoas querem acolhimento, querem abraços, eu não sou muito de contato físico, né? Inclusive, tem pessoas na faculdade que me acham antipática, porque eu não sou aquela pessoa que chega abraçando as pessoas, né? E o brasileiro tem essa coisa calorosa de cumprimentar e dar um abraço, e dar um beijo na bochecha, e para mim isso é invasão de espaço. E eu até corrigi uma amiga minha esses dias, que ela falou, eu gosto de ser educada, de cumprimentar as pessoas. Eu falei, então os autistas são mal educados? Porque não cumprimentam as pessoas com abraço? Não, é difícil pra gente, sabe? Essa coisa pra maioria dos autistas é difícil a coisa do contato físico, mas ainda assim é uma coisa que eu me obrigo a fazer muitas vezes, pra justamente não ser vista como antipática. Nossa, que menina. Eu já tenho. Isso leva a uma crise. E isso leva a crise, porque aí, por exemplo, eu tô agora, nesse momento, eu tô no shopping, que já é um ambiente que me deixa cansada, porque são muitos estímulos visuais, sensoriais. Cara, pode chegar minha mãe aqui, eu não abraçaria ela, eu já tô cansada, quero ficar longe das pessoas. Então, é difícil para as pessoas entenderem isso, visualizarem isso, principalmente se for uma pessoa carinhosa, né? Nossa, como assim tem gente que não gosta de abraço? Mas depende também, porque já tem outros autistas que gostam de abraço, que gostam de contato físico, e por isso que é o tal do espectro do autismo, né? Porque não existe só um tipo de autista. Então, algumas coisas eu me identifico muito, outras nem tanto. Por exemplo, eu falo, eu sou comunicativa, e já teve psiquiatra que falou que eu não era autista porque eu converso, porque eu falo, sendo que é uma habilidade totalmente treinável, e foi treinável para mim. Eu tinha a língua presa, eu tive atraso de fala. Então, assim, né, quando a gente volta no passado, olha só, eu era uma autista não diagnosticada. E aí, nossa, quantas pessoas não passam por isso, né? Às vezes fazem até promessa na minha cidade, as pessoas que não falam, faz uma promessa com Nossa Senhora para começar a falar. Nossa, é muito isso, assim. Mas as minhas crises são mais de ficar na minha, mais uma crise interna mesmo, de cansaço, de sobrecarga. A maioria dos autistas adultos, né, o que eles fazem? Eles sentem a crise do meltdown, mas eles não externalizam e eles ficam sentindo. Então, eles sentem todas as sensações desagradáveis no corpo
nos pensamentos, eles não externalizam, então não tem uma vazão, e aí isso faz com que eles entrem no shutdown, que é no desligamento, né? Então, o autista adulto, ele tem muito mais o shutdown do que o meltdown, mais ou menos. É porque ele não demonstra, ele acaba, por causa do masking, por causa da necessidade social, ele acaba se embotando de uma forma e mascarando até mesmo a crise. Né? E aí, quando ele tem a crise, ele tem do jeito que você teve na faculdade. Né? Sim, Que aí você realmente não porque conseguiu falar. E a aí você gente, desmaiou. a gente de tanto, né, segurar, chega uma hora que o corpo fala, querida, faça alguma coisa. Se não fizer, eu vou fazer, eu vou lhe parar na marra. E eu desmaiei. E as pessoas ali ficaram sem entender, como assim, do nada, tipo, do nada, ou pior, né? Ai, tem gente que, né, ainda não tem maturidade para faculdade, é muito emotivo e qualquer coisinha. Nossa, eu tive que ouvir isso, tá? Mas é isso, assim. Eu sou muito assim, eu deixo chegar no meu limite e aí o corpo fala, hein? Beleza, querida, você não vai parar não, então tá bom, a gente vai te parar agora. E aí chega nesse ponto de ou um desmaio ou uma crise intensa de choro, de não conseguir fazer mais nada no dia, de, meu Deus, ter que ir embora, e aí prejudica todo, né, todo o planejamento, toda a rotina, que pra gente também é muito importante. Então, uma coisa que tem me deixado muito em crise é porque eu ainda não estabeleci uma rotina aqui, né? E as pessoas a minha vida inteira falaram que eu era chata com isso. Ai, mas por que você é tão chata com horários, com isso, com aquilo? Ai, mas tá livre, só sai. Eu não consigo, eu posso ter um horário livre. Se não for planejado, eu não consigo. É muito doido, as pessoas não conseguem visualizar isso. E a gente é dito como chato, né? Ai, o chato que não sai. Tem que ter um planejamento, chato dos horários. Ai, tem que ser do jeito da pessoa. Mas é porque isso estabiliza a gente de alguma forma, traz um conforto, um mínimo conforto. A questão da previsibilidade também. Então, sempre que eu vou sair de casa, eu imagino todos os cenários possíveis, eu imagino até as pessoas que eu posso encontrar, eu fico treinando um diálogo da minha cabeça. Eu me sentia doida. Antes do diagnóstico, eu me sentia uma doida. Tipo, como assim? Por que eu faço isso? As outras pessoas não fazem isso. E hoje, é assim, por mais que você esteja passando por todas essas situações que você está passando, quando a gente compara, né? Quando você chegou para mim no ano passado, você não tinha o diagnóstico ainda, né? E a gente foi trabalhando toda essa questão de fazer o diagnóstico, aceitação, compreensão do que é o autismo, de como lidar com as questões. Antigamente, há um ano atrás, você tinha crises já? Você Com consegue certeza. identificar? Tinha várias crises, só que eu não sabia o que era, né? Assim, E não como sabia. que hoje, qual que é a intensidade? Lógico, você está com uma outra estrutura de vida muito mais intensa, mas hoje, comparando com as ferramentas que você tem de conhecimento, de autoconhecimento, com o que você tinha antes, qual a frequência que eram as suas crises, qual é agora, e como você lidava e como você lida hoje com essas crises? Tem alguma diferença? Porque, assim, o que eu acho importante, as pessoas acham que o autista adulto não precisa se tratar, porque agora não tem mais o que fazer, né? E o que eu quero que as pessoas talvez vejam é o que o tratamento, o que a terapia focada no autismo te ajudou ou não nesse ano que você passou. O grupo de apoio, principalmente, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também. Bom, justamente quando a gente identifica o que é que nos incomoda e quais os gatilhos das crises, a gente tanto aprende a evitá-las, quanto também a como lidar com elas. E é muito doido que o próprio vestibular, né? Eu sempre tinha crise. Então, ano passado, eu criei estratégias para prevenir essas possíveis crises e como também eu lidaria caso acontecessem. E aí, o mais doido de tudo, um dia eu não tive crise. E aí, uma piada, né? A pessoa se prepara, não tem crise.
justamente porque eu treinei, simulei também, né, como seria lidar com a crise. Então, tá, a pessoa tem um transtorno mental, tem que levar isso em conta também. Então, a gente simula o tempo de prova, simula as questões, beleza. Então, tem que simular também como a pessoa vai estar no dia. Então, uma coisa, por exemplo, foi me expor a ambientes barulhentos, porque vai que no dia eu fico na escola barulhenta, não sei o quê. Aí, por exemplo, eu não gostava de ir no mercado. O mercado é uma coisa que me gera muita, assim, desconforto. Nunca me gerou uma crise em si o mercado, mas me gerava muito desconforto. Só que tem que ir no mercado, né, e tal, né, e também as estratégias de exposição aos pouquinhos e não sei o quê. E hoje em dia é meio que indiferente para mim. Então, é importante, mas isso não significa que pode ser que eu não tenha uma crise no mercado, uma crise numa prova, como eu tive. Então, eu aprendi a lidar com a prova do vestibular, mas não aprendi na faculdade. Então, tive crise já fazendo prova na faculdade. Então, assim, é constante aprendizado, até porque a gente está mudando o tempo inteiro de ambiente. Então, agora a faculdade é novidade para mim. Então, tem que aprender também como lidar com isso. E é muito importante por isso, tanto para identificar quando que você está entrando em crise, falar também para as pessoas, que é uma coisa que eu não falo, para as pessoas poderem te ajudar a pedir ajuda. Então eu, por exemplo, tive uma crise na faculdade essa semana, não pedi ajuda, fui me esconder na biblioteca, como sempre, foram me procurar pelas câmeras, me acharam lá, beleza. E é muito importante isso de você entender que, sim, o autista sempre vai precisar de tratamento, porque, né, tá sempre mudando. E, e sobre o grupo de apoio, assim, a melhor coisa foi sentir que eu não era a única estranha no mundo. Então, quando eu vejo alguém falando, eu também passo por isso, eu também tive uma crise com aquilo, eu também não gosto de ir no mercado. Nossa, meu Deus, que bom, socorro, não sou a única, né? Então, assim, ver essas realidades ajudou muito nesse sentido de se sentir acolhido, de sentir que as pessoas também passam por isso e as pessoas também estão conseguindo superar isso. Então, tem muita gente no grupo que já atingiu, assim, feitos que eu ainda não atingi. Então, de conseguir, né, fazer coisas que eu ainda não faço, assim como eu também faço coisas que as pessoas olham e pensam, meu Deus, eu não queria ser comunicativa como a Val, sei lá, queria ter essa coragem de fazer um curso difícil como medicina. Então, assim, é uma troca muito positiva, sabe? Uma troca muito positiva de experiências, de vivências e de poder falar o que quiser sem julgamentos. Então, por exemplo, pensamentos intrusivos. Nossa, eu nunca tinha falado sobre isso antes do grupo. Nossa, alguém segurando um bebê, pensar que o bebê vai cair e morrer. Nossa, se eu falasse isso na sociedade, as pessoas vão pensar que eu sou louca. Como é que a psiquiatra é doida, né? Justamente por isso que eu quero psiquiatria, porque sou doida também. Então, o grupo ajuda muito nesse sentido também de a gente falar coisas sem julgamentos, porque todo mundo ali tem coisas muito particulares, mas também muito, muito comuns, a maioria ali. Então, é legal isso também, né? Justamente porque também antes do meu próprio diagnóstico, eu imaginava que os autistas eram todos eram iguais os filhos do Marcos Mion. Então, isso é péssimo, né? As pessoas sempre... Eu não falo muito sobre o diagnóstico, mas sempre que alguém sabe, nossa, mas você nem tem cara de autista. O que é ter cara É o de autista? estereótipo, né? O estereótipo O que do é ter cara autismo. de autista? Até hoje eu não sei o que é ter cara de autista. É não falar. Eu sempre digo, é não falar. E se eu falo, eu não sou autista. Meu Deus. Isso é o que mais me pega. As pessoas veem que eu sei falar. Não, então não é autista. Desculpa aí, Não, você é tchau, comunicativa. próximo. Como assim? Não, você olha nos olhos. Não, tipo, você trabalha, você é independente. Cara, tipo, é estereótipo. Isso não é real, né? A Alina tá perguntando aqui como que eram as suas crises. Você consegue falar um pouquinho? Pega, tipo, uma crise Ah, antes elas eram bem mais intensas. Então, por exemplo, antes se eu tivesse uma crise, o meu dia acabava. Então, eu não, nossa, eu virava um ser humano antifuncional e ficava dias parada, doente, sem entender por quê. Mas hoje em dia, tipo, tá, eu tenho uma crise, só que a vida não para, né? Então eu já me recupero também melhor da crise, mais rápido. Mas a minha crise era muito de, nossa, querer chorar muito, me esconder do mundo, então me trancava dentro do quarto,
e queria chorar, 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 escrever também, já que eu não conseguia falar para as pessoas, até hoje eu não consigo expor o que eu sinto para as pessoas muitas vezes, então sempre gostei muito de escrever, então tenho vários diários, né? Hoje em dia eu trabalho inclusive com escrita também, então sempre gostei muito de escrever, eu escrevia tudo que eu estava sentindo, colocava para fora por meio da escrita e chorava e depois me trancava, me isolava do mundo, ficava às vezes dias sem sair de casa. E doía muito minha cabeça, vinha um cansaço físico sem motivo aparente. Tipo, porque eu fosse pra uma balada. Odeio festa, odeio música alta. Mas, para ser aceita socialmente, às vezes eu ia. Então, chegava em casa e eu nem bebi nada, não fiquei com ninguém, não usei drogas, não fiz nada. Mas estava cansada como se tivesse feito. E ficava dias cansada, às vezes entrava em crise. E não entendia por quê. Aí, essa semana, agora na faculdade, tive uma crise, beleza. Fiquei escondida ali, pensando na vida, chorando, escrevendo, como sempre. Mas já me recuperei mais rápido, já consegui compartilhar isso com algumas pessoas, já consegui me dar um descanso, ficar em silêncio, ir para casa, usar minhas estratégias de regulação. Isso é muito importante também, saber como se autorregular, né? E aí, hoje em dia, eu lido bem melhor nesse sentido, assim. Mas também varia muito do motivo que gerou a crise. Então, por exemplo, crises por sobrecarga sensorial me dão muitos sintomas físicos. Então, eu fico com dor de cabeça, fico doente, eu fico mal, assim, fisicamente também, assim. Mas, por exemplo, crises cujos estímulos foram mais emocionais e tal, eu já fico mais na minha, prefiro ficar quietinha, chorando e tal. Mas a maioria das minhas crises é por sobrecarga sensorial mesmo, porque eu tenho muita sensibilidade auditiva e tal. Enfim, todas as sensibilidades eu tenho. E eu também sempre fui conhecida como a fresca para comer, a fresca com barulho, a chata com isso, a chata com luz. Não pode nem ligar a luz perto dela. 23 anos ouvindo Não isso, né? motivo. Tinha um motivo. Eu acho que, assim, é importante também a gente entender, né, que, assim, as crises, elas só vão passar, né, quando você tá numa crise, ela só vai passar se você aceitar que você tá na crise, né, e que você precisa sair daquele ambiente, daquela situação. Porque, assim, às vezes a pessoa tá, tipo, num restaurante, muita estimulação sensorial acontecendo ao seu redor, e você sente que você tem que se manter ali, né? Por causa social e tal, não sei o que, você tem que se manter ali. E você tá em crise já. Você já tá com taquicardia, você já tá com sudorese, tá tremendo, tá com tontura, tá com náusea, e você tá ali. Você não vai sair dali. Cara, tipo, não vai dar bom. Não vai. Entendeu? Você tem que perceber, ter uma autopercepção e uma autoaceitação e amor próprio. Tipo, aqui é o meu limite. Eu não posso continuar. Eu vou me retirar para me autorregular e depois eu posso voltar até. Mas naquele momento, você está ultrapassando seu limite. Você precisa saber disso. Você precisa aceitar isso. Né? O problema é que a gente vive numa sociedade tão capacitista e tão, tipo, preconceituosa que, tipo, mas, nossa, mas você acabou de chegar, já vai? Mas você também não aceita nenhum convite. Mas você também não gosta de sair de casa. Cara, você não sabe o quanto é difícil para mim fazer essas coisas, né? Ir no mercado, ou fazer qualquer coisa que para as outras pessoas parece super simples. Tipo, lavar uma louça. Não é simples para o autista. Não é simples para o autista, né? As pessoas realmente não entendem isso, né? Elas acham que se para elas é fácil, para você também tem que ser. Porque você fala, porque você trabalha, você estuda, né? Mas como assim você fez um mestrado e você não consegue cuidar da casa? Cara, para mim é difícil. Eu preciso de ajuda. De novo, suporte, né? A gente precisa de um suporte. Então, assim, é importante a gente entender quais são os nossos limites e não ultrapassá-los, sabe? É a questão que eu falo tanto com os meus pacientes, os limites rígidos. Tem limites que até dá pra gente falar, hoje tudo bem.
Mas tem limites rígidos que não dá. Tipo, ir pra uma balada. Não vai rolar. Se você fizer um aniversário numa balada, não me convide, porque eu não vou, né? Então, assim, isso é muito importante. Não sei se a Val travou, se fui eu. Estão me ouvindo? Eu acho que a Val travou. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Ela tá no shopping, então o sinal é meio ruinzinho. Mas, bom, eu acho que assim, não sei se deu para ficar claro como que são as crises no autismo e como que a terapia é importante também no auxílio, né, de enfrentamento, de reconhecimento de sinais, de reconhecimento dos nossos limites. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, eu não sei se a dúvida da Lina foi respondida. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma outra, algum outro exemplo de crise? Diga, Matheus. Tem alguma dúvida? Certo. Caso de pensamentos obsessivos, eles podem levar a crises? Podem, porque assim, são estímulos que levam a crises. E esses estímulos podem ser externos e internos. Então, eu posso estar tendo um pensamento obsessivo constante que vai me gerar um alto nível de ansiedade que vai me levar a uma crise. Em aos poucos. Vamos por partes. Deu para entender? Então, assim, não são somente os fatores externos que causam as crises. São fatores internos, entendeu? Também são traumas que a gente viveu, que a gente está revivendo na nossa cabeça. São hiperfocos, às vezes, do autista que acabam interferindo no dia a dia dele e pode levar isso também a crises. Então, são estímulos. Tudo que é estímulo, interno ou externo, pode levar a uma crise. Então, por isso o autoconhecimento é tão importante. É eu saber, tá chegando no meu limite? Eu preciso me distrair com alguma outra coisa. Eu preciso fazer o furinho no copo, que nem eu falei no começo da live, né? Eu preciso tentar auxiliar a mim mesma para não chegar na crise. No caso desses pensamentos, posso tratar com os pensamentos do toque? Sim, sim. A gente trata da mesma forma como o toque. Pensamentos intrusivos, eu sempre explico para os meus pacientes como que é o toque. Então, tem as obsessões, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu tenho as obsessões, que são os pensamentos. E eu tenho as compulsões, que são os comportamentos. Cada vez que eu tenho o pensamento e eu faço o comportamento para lidar com aquele pensamento, eu amplifico a potência do meu pensamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer o comportamento. Então, eu vou minando o pensamento do tipo, eu não vou fazer. Eu não preciso deste pensamento. Então, eu sei que aquele pensamento é um pensamento obsessivo, que não vai me ajudar, que não vai me levar, é uma ruminação, alguma coisa do tipo. O que eu posso fazer agora para me distrair? Eu vou ler um livro, eu vou assistir uma série, eu vou ver um vídeo no Instagram,
eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir uma música, eu vou focar em outra coisa que seja muito mais prazerosa para me tirar daquela obsessão, daquele pensamento intrusivo, daquele pensamento obsessivo. Tudo bem? Respondido, Matheus? Mais alguma dúvida, gente? Pra gente não extrapolar, porque a última live eu fiz em 1h20. Vamos tentar minimizar isso. Muito obrigada, querido. Bom, gente, então eu vou encerrar. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu fico à disposição. Eu vou deixar salva a live. Compartilhem. Eu acho que, assim, nós precisamos ter mais conhecimento sobre autismo. Porque tenho certeza que você conhece pelo menos um autista na sua vida, né? Certeza. Você pode até não saber, ele pode até não saber que ele é autista, né? O nível 1 de suporte é muito difícil ser diagnosticado quando criança, né? Então, assim, eles vão ter realmente, assim, problemas mais para frente, aí ser diagnosticado com uma depressão, com transtorno de ansiedade, com toque, bipolaridade e outras coisas, e na verdade é autismo, só que aí já desencadeou várias outras coisas, então a gente precisa realmente dessa psicoeducação, ok? Então é isso. E eu fico à disposição. Muito obrigada a quem assistiu a live. Agradeço imensamente, ok? Uma boa noite para todos, bom descanso. Beijinho.